Pessoal, vamos então olhar um próximo exemplo de implementação do nosso padrão observador. Bom, o padrão observador ele é muito utilizado quando nós estamos desenvolvendo jogos. Por quê? A ideia é eu sempre calcular a posição de um determinado jogador e os inimigos devem perseguir, ir atrás desse personagem que normalmente a gente chama ele de herói. Então, a todo momento em que esse objeto ele muda de posição, os inimigos precisam ir atrás dele. Isso acontece claramente, por exemplo, no jogo Resident Evil 5, imagem do jogo Resident Evil 5 que eu estou exibindo aqui. Então, pessoal, basicamente, quando o herói ele se movimenta, nas direções para um lado e para o outro, a ideia é que esses outros objetos, os inimigos, no caso aqui representado pelos zumbis, eles precisam correr atrás do herói, eles precisam ir atrás do herói para poder pegar o herói, e acabar com o jogo. Então, o padrão observador se encaixa muito bem nesse caso. Então, dado que esse objeto ele se mexeu para cá, eu preciso de notificar todos os objetos, todos os observadores que precisam saber da posição atual desse objeto para poder ir nessa nova direção. Eu coloquei o slide que tem o link para o código lá no Ava, então vocês podem acessar lá no meu GitHub o código desse jogo, tá bom? Eu tenho o observável, tenho também o observador. O observável é o personagem herói. No caso aqui, eu criei uma classe intermediária, que é o personagem padrão, que eu uso tanto para zumbi quanto herói, mas o observável ele é implementado aqui pelo herói. E o zumbi, pessoal, ele implementa o observador, ok? Então o zumbi ele precisa ser atualizado da posição nova que o herói ele tomou devido à movimentação que o jogador pode fazer durante a utilização, durante o jogo. E aí vocês podem notar, pessoal, que a implementação é exatamente a mesma coisa. Eu tenho aqui um observável que tem uma lista dos observadores, no caso aqui os monitores são os zumbis, e aí eu vou adicionando os diversos monitores e eu notifico todos eles dessa nova posição, eu passo o objeto herói tem a posição atual, e aí consigo fazer com que o zumbi vá para uma próxima direção, que seria a direção desse herói. O meu personagem padrão, ele tem lá as minhas posições X e Y, esse cara aqui a gente reusa tanto para o zumbi quanto para o herói, essas informações elas são as mesmas. A diferença é que o zumbi implementa o observador. E aí eu vou obrigatoriamente precisar de ter o meu método update, que vai receber quem, pessoal? A posição do herói, a nova posição do herói. E aí com isso eu consigo, dado a nova posição, atualizar essa nova posição para onde que o zumbi ele está se encaminhando. Beleza? E aí, pessoal, eu preciso agora iniciar essa chamada. Então, aqui dentro da iniciação do meu jogo, eu estou usando uma biblioteca aqui que se chama Slick 2D. Então, ele já tem diversas funcionalidades que ajudam na implementação. Então, na iniciação, eu adiciono ao herói os monitores que são os zumbis. Então, eu dou um add monitores e assim os zumbis eles vão ser notificados de cada nova posição que o objeto herói ele tomar durante a utilização do jogo. Essa aqui, pessoal, só explicando o código, o Slick 2D, esse método update, não é aquele método da nossa implementação do observador. Esse cara aqui ele é chamado a cada milissegundos para poder atualizar e você construir a lógica do seu jogo. E é aqui que a gente chama a notificação. Então, dado que o usuário ele mexeu aqui a posição do herói, a gente chama para poder notificar essa nova posição mais aqui embaixo. Beleza, pessoal? Agora vamos dar uma olhada na
execução do jogo, né? Vamos ver como que esse jogo ele ficou no final das contas. Então, pessoal, como vocês podem ver, toda vez que o herói ele muda a posição, né, os zumbis eles correm atrás do herói, né? E aí se eles encontram um ou outro, o jogo ele finaliza, ele termina o jogo, né? Beleza, pessoal? Então, o código está disponível lá, só vocês acessarem quem quiser brincar. Lembrando que eu estou rodando esse jogo no Windows, como ele tem essas bibliotecas do Slick 2D, para você rodar no Linux, você vai ter que registrar as bibliotecas antes, beleza? Valeu.